Muito bem, estamos ao vivo. Mariana Adame, muito boa noite, seja muito bem-vinda. A temática de hoje vai ser um pouco mais livre, por assim dizer, né? Vamos falar aí, na verdade eu vou refazer a live de ontem, né, que não ficou salva. Fala, João, boa noite, né, que não ficou salva. Na verdade não ficou salva, não foi nem porque eu esqueci de salvar, porque a qualidade do áudio ficou muito ruim na gravação. Daí eu falei, ó, vou gravar de novo, né, das nossas lives diárias, gravo novamente e coloco no YouTube, tá? Então hoje vamos falar sobre teste. Hector Daniel Brizuel. Vamos falar sobre especificidade de teste, né? Qualificação de estudos e outras coisas mais, tá? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, levantar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Se puderem me dar um feedback como que tá o meu áudio, eu agradeço. Como que tá o áudio e o vídeo. Tá legal? O áudio tá bom? O vídeo está nítido? Se sim, vamos lá. Né? Deixa eu abrir aqui algumas informações. Super bem, muito bem. Bom, então, veja, se não me engano, na sexta-feira ou na quinta-feira de noite, acho que foi quinta-feira à noite, o professor Carlos Amorim, ele colocou uma publicação com o seguinte teor, né, que testes, né, realizados para atletas não servem para indivíduos não atletas, né? Algo desse tipo, né? Não sei se era exatamente isso, mas era algo desse tipo. E aí, isso nos remete a uma coisa que é muito lógica, é muito óbvio, né? Mas é preciso ser dito. Por que é muito óbvio? Veja, talvez ali na vontade, né, de mostrar serviço, na vontade de se diferenciar dos demais, na vontade de fazer diferente, muita gente boa pega um determinado teste e aplica nos seus alunos para coletar ali uma série de dados. Por exemplo, ele vai lá e aplica no indivíduo um teste de salto vertical, impulsão vertical, né? Não, porque eu quero avaliar o seu nível de potência. Até então, se a gente parar para avaliar o teste e a função do teste, está perfeito. Só que é o tipo de coisa que não se aplica à realidade da maior parte dos alunos de academia. Você pode até falar assim, não, mas uma senhora, uma idosa, ela precisa de potência, ela precisa de força, mas ela não precisa neste nível. Ela não precisa de... Me fala quando, na vida de uma senhora, de um senhor, de uma pessoa, de um afegão médio, ele vai fazer salto vertical puro e simples no dia a dia dele. Não faz, porra, não faz. Ele não precisa desse tipo de teste. Então você pegar testes que são específicos para atletas de determinadas modalidades, não necessariamente precisará ser aplicado, tá? Não precisará ser necessariamente aplicado à rotina de uma pessoa normal, de um indivíduo médio de academia. O que é um indivíduo médio de academia? O cara que está ali, chega para fazer, melhorar condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento geral, hipertrofiar, emagrecer. Por que eu não vou usar esse tipo de teste com o indivíduo? Veja, o teste que eu acabei de citar é um teste que avalia potência máxima, né? Força potente. Se você faz, por exemplo, um teste de salto reativo,
Avalia a capacidade do indivíduo em contrair e relaxar rapidamente. Tem uma correlação com o desempenho de força e de velocidade. Não se aplica na realidade do dia a dia, porque o afegão médio, o aluno médio de academia, ele treina basicamente durante todo o ano, durante toda a sua vida, resistência, variáveis de resistência. Ele treina resistência anaeróbia, ele treina resistência de força, ele treina resistência muscular localizada, que normalmente tem um caráter mais leve um pouco, a magnitude de carga menor. Aí você fala, não, Duque, mas ele também treina a propriocepção, ele também treina flexibilidade, ele também treina... Sim, ele também treina. E é por isso que vale muito mais a pena você gastar o seu tempo aplicando testes que sejam realmente funcionais. E teste funcional não é aplicar necessariamente aquele FMS, né? O Functional Movement Scream, né? Não é scream de grito, mas de imagem, de tela, não lembro a tradução exata. Tá? Por quê? Porque para essa galera, para essa população média, o que interessa de fato, né, o que vai interessar de fato é a capacidade de atingir um bom nível de amplitude articular, um bom nível de produção de força em grandes amplitudes, uma musculatura que tenha um certo nível de força, um certo nível de resistência, né? Uma articulação que tenha mobilidade suficiente para entregar no dia a dia movimentos satisfatórios com grande amplitude e grande produção de força, né? Tecidos, como por exemplo ligamentos e tendões que sejam capazes de suportar a bronca e de se recuperarem pós-esforço. Porra, então eu não vou aplicar para esse cara um teste de força máxima? Não. A maior parte da população não tem necessidade de ser submetida à maior parte dos testes que os profissionais fazem. Não tem necessidade, entende? Não é que não precisa. Num determinado momento, você vai fazer um treinamento de força máxima com um determinado indivíduo mais jovem, que tem um certo nível de treinamento, vale a pena você fazer um teste de força máxima, né? Separar ali um tempo para fazer um teste de RM, força máxima mesmo. Por quê? Porque a finalidade do treinamento é força máxima. Então tem uma correlação positiva. É uma relação chamada de relação paramétrica. Ou seja, os índices obtidos no teste serão usados como referência para ajuste da carga de treinamento no mesociclo. Agora, você vai fazer um teste de força máxima, de RM, 1 RM, para fazer 15 repetições, aí você fala, não, Duque, mas existe uma correlação. Existe, só que a margem de erro é muito grande. Se você pega, por exemplo, 6 repetições comparados a 1 RM, você tem uma margem de erro de 2 repetições. Você pode fazer 8, como pode fazer 4. Depende de quê? Do seu nível de treino. Agora, você coloca 15 repetições, pode ter uma margem de 5, 6 repetições. Você pega, por exemplo, o método 620. O método 620, para 20 repetições, recomenda-se 60% da carga. Algumas pessoas não conseguem completar com 50% da carga. Então você fala, pô, beleza, então para que servem esses testes, Duque? Veja, testes, aí é que entra a importância de saber o que está lendo, saber a forma que se estuda. Porque quando você pega um teste de força máxima, por exemplo, todo teste que você vê que está ali em artigo ou em livro, ele foi feito com qual população? Porque quando eu for transferir para a minha prática, eu preciso mimetizar de alguma forma, em algum nível, essa população. Eu vou fazer teste máximo no paper, no livro, lá no meu artigo está escrito que o N, a amostra, era composta por indivíduos treinados a nível competitivo em competições nacionais, por exemplo. Ou seja, são atletas nacionais. Aí você vê lá no resultado, na conclusão ele não vai falar de novo
quem é a população, quem compunha o teste, quem compunha a amostra. Ele não vai repetir. Ele vai dizer o seguinte, olha, os resultados são estes, podemos concluir que... parará. Aí mora outro problema, de ler a introdução e ler o resultado. Se você não lê a metodologia, você não sabe para quem se aplica. E aí você vê lá, não, teste de força máxima apresenta correlação positiva com o ajuste de carga. E aí você chega a fazer a mesma coisa com o seu aluno destreinado. Sabe o que vai acontecer? Você vai superestimar a carga. E aí uma carga que seria utilizada em 50%, você bota 60%. A pessoa faz 12 repetições. Uma diferença muito grande. E aí começam a dizer o seguinte, mas na prática a teoria é outra. Não é. Não é. O que falta é aprender, tá? É aprender a de fato absorver informação. Porque quando você pega, por exemplo, um livro, um artigo, e você vai fazer essa leitura, você não pode buscar naquele livro, naquela informação, a confirmação de algo que você acredita. O livro não foi feito com essa finalidade. Um artigo não foi confeccionado com essa finalidade egoísta, de alimentar o ego de quem lê. Entende? Eu pego um livro como este, Treinamento Ideal, do Jürgen Weineck. Eu não posso ler esse livro, né? Não posso ler esse livro, pegar um determinado trecho aqui, tá? Por exemplo, treinamento e coração. O músculo cardíaco, ao contrário do que ocorre com os músculos esqueléticos, encontra-se em constante atividade. Eu não posso ler esse trecho e falar assim, concordo, realmente é isso que acontece. Ou ler o texto, o trecho ou o texto como um todo e dizer, não, ele está equivocado, porque o músculo cardíaco ele não se encontra em total atividade, porque existem pessoas... Entende? Eu não posso envolver emoção nessa leitura, principalmente se é uma leitura técnica. Se eu estou lendo um romance, né, por exemplo, sei lá, não vou pegar aqui agora, mas estou lendo, por exemplo, um livro de Bukowski, estou lendo um livro do Ian Fleming, estou lendo um livro literário, um romance, um conto, um poema, uma poesia, tudo bem que isso envolva sentimento. Agora, um livro técnico, ele não está ali para te dizer se você está certo ou errado. Ele está ali para te dizer o seguinte, olha, as informações estão aqui, são como são da forma que foram coletadas. É por isso que tem as referências. Para você falar assim, tá, mas eu não entendi muito bem qual é a referência que foi utilizada aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida para entender qual foi a metodologia. A leitura técnica, ela está ali para te dar um soco na boca do estômago e dizer o seguinte, olha, as coisas que você sabe, talvez você não saiba tão bem assim. É preciso que você abra a sua mente, deixe a informação entrar e formar o seu caráter profissional. Formar o seu pool de informações. O que é o pool de informações? Né? Você fala, o que é o pool de informações? O pool de informações é a junção de tudo isso. Quando eu pego um livro e vou lendo, eu vou armazenando as informações. É óbvio, a gente não consegue quantificar o quanto de informação a gente sabe. Por um motivo muito simples. Você não sabe o quanto de informação você deixou de saber. É muito óbvio, é muito simples. Você só quantifica o que tem quando você sabe o quanto de informação passou por você e o quanto você não aproveitou. Se eu leio um livro desse, absorvo uma certa quantidade, é suficiente? Não, é óbvio que não. Eu preciso pegar outro livro dessa mesma temática e estudar. Quando eu bater o olho em uma informação ali que eu já vi num outro livro, eu vou ter uma sensação de confirmação do saber. Olha só, eu vou ter a confirmação do saber por outra fonte. Por exemplo, você pega um livro de treinamento esportivo, como esse, né, como o do Platonov, como o do Olenchko, como o do Zatsiorsky, como o do qualquer outro. Via de regra, todos eles tocam num ponto em comum que é bioenergética. E todos eles tratam da mesma forma. Você tem lá, via anaeróbia,
alática, ATP-CP, você tem lá uma via anaeróbia lática, que pode ser, e normalmente é desencadeado via de regra pelos carboidratos, degradação de glicose ou de glicogênio por processos diferentes. E você tem um processo aeróbico. O que a gente vê de atualização são tópicos incrementais a estes. Significa que a anterior estava errada? Não. Significa que a ciência evoluiu em cima de uma base. Ao longo dos anos, algumas coisas serão consideradas como obsoletas? Óbvio. Óbvio, a ciência ela se renova o tempo inteiro. Mas ela não se renova no intuito de alimentar o ego de quem pesquisa, de dizer não, este pesquisador estava correto, ele estava certo. Não, a função da pesquisa é outra, é questionar os processos, os procedimentos e ver quais resultados a gente pode encontrar para determinada população. Eu sempre falo isso nos meus cursos, por exemplo, o protocolo de Tabata, do HIIT Tabata. Quem foi que cumpriu o protocolo de Izumi-Tabata? Ciclistas de pista de 400 metros, né? Potência anaeróbia o tempo inteiro. E os caras não fizeram 8 baterias, alguns completaram 6, alguns completaram 8, acima de 120% do VO2 máximo. Você realmente acha que a sua aluna, blogueira fitness do Instagram, chega a 120% do VO2 máximo? Nem a pau, meu amigo. Mas nem fodendo. Ela não chega. Se chegar a 60% é muito. Tá? É muito. Então, é preciso avaliar isso. Mas aí voltando, né, na relação do pool de informações. O que é um pool de informações? Li um livro, li outro, li outro, li outro. Parece que eu falando Lioto, né? Lioto Machida, mas não, é li outro, li outro, li outro. Eu vou armazenando informações. Algumas destas informações são úteis ao meu dia a dia. Eu leio lá, por exemplo, treinamento esportivo para crianças e adolescentes. Mas eu não trabalho com crianças e adolescentes. Eu não tenho nenhum aluno que seja criança ou que seja adolescente. Eu vou dizer que aquela informação não serve, não presta? Não. Eu vou dizer que esta informação é importante, mas para mim, neste momento, para a minha realidade neste momento, ela não se aplica. Veja, você dizer que uma informação não se aplica é completamente diferente de você dizer que uma informação está equivocada, que ela não presta. Quando você diz que ela está equivocada, que ela não presta, você desqualifica. E a partir do momento que você desqualifica um argumento, você tem a obrigação, jurídica inclusive, de apresentar contrapontos. E a gente não vê ninguém fazendo isso. Porque é muito fácil botar o dedo na ferida do outro, ou criar uma ferida e botar o dedo na ferida do outro e dizer não, porque você está se expondo, é você quem tem que provar, e não é. Né? Enfim, essa é uma questão que entra muito mais numa questão moral, né, ética, do que necessariamente uma questão de formação técnica. Depois, se for o caso, vocês acharem conveniente, a gente comenta a respeito. Mas no momento é falar sobre essa formação intelectual do profissional de educação física. Eu não estou nem falando intelectual na formação literária, letrada, conhecimentos gerais, nada disso. Formação intelectual técnica. Tá? É preciso que ele faça esse movimento de ler um bom livro e falar assim, tá, eu vou ler outro livro agora. Não porque esse livro tenha sido ruim, mas porque eu preciso de mais informações para formar o meu saber. E aí, dentro dessa formação, ele vai coletando informações que se adequam à realidade dele e outras informações que não se adequam, ele armazena, ele guarda. A partir do momento que o profissional começa a se condicionar dessa forma, naturalmente, o que vai acontecer? Ele vai tornar a sua conduta, na prática, muito mais simples. De certa forma, entende? Ele vai por eliminação.
Ele pega um determinado aluno, ele fala, ó, isso aqui serve para mim, para esse aluno, isso não serve. Isso se aplica, isso não se aplica. E ele vai fazendo essa filtragem. É aquela coisa, eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, por que todo profissional, eu estou falando da minha área, tá? Então se tiver outros de outras áreas, fique à vontade em opinar. E eu costumo brincar o seguinte, por que todo profissional de educação física, quando está na faculdade, só responde depende? E depois que se forma, dá tanta certeza das coisas, né? Não é exatamente assim que funciona, é o contrário. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dispõe a saber, a conhecer, mais dúvidas você tem. Porque uma coisa puxa a outra, porra. Não tem como você ler um livro deste, de 400 e tantas páginas, e falar, agora eu sei tudo, agora eu estou completo. Não tem como. É impossível, entende? Porque você vai ler alguma coisa aqui, porra, esse livro, se eu não me engano, esse livro é de 98, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é de 98. Pesquisa científica. Cadê a porra da data? 99. Primeira edição brasileira de 99. Né? E aí tem outros aqui que você pega, pô, 2008, tem livro de 2005, tem livro de 77, de 84. Então você vai fazendo essa... Eu tenho muito esse hábito de fazer leituras retrospectivas, né? Eu pego uma leitura antiga, leio uma leitura mais recente, para ver o que é novo e o que não é. É importante que você faça essa leitura também. Eu, pelo menos, acho importante, né? De sempre resgatar a origem, a raiz da coisa e ver até que ponto o que você vê hoje em dia, de fato, não é uma novidade. E sendo muito honesto, tem quase nada hoje em dia novidade. Quase nada. Tá? A galera fala assim, ah, não, treinar devagar, com cadência, trabalhar ali o músculo com pouco peso. Isso não é novidade nem aqui nem na China. Por quê? Olha só. Esse livrinho aqui, ó. Porra. Esse livrinho aqui, Isotom, tá? Livrinho de, 90 páginas, nem isso. Livro de conteúdo, ele tem... Cadê? Ó, de conteúdo, 72 páginas, tá? Livrinho sossegado de ler. Ele foi lançado... Cadê? 2017 ele foi lançado, tá? Mas a teoria do Isotom, ela é antiga, meu amigo. Ela é antiga, né? Esse livro foi confeccionado por um brasileiro, dois brasileiros na verdade, e um russo, né? Stephanie Dias e Luiz Lopes, junto com o professor Viktor Nikolaevich Semyanov. Isso aqui não é novo, isso foi lançado há pouco tempo, mas essa teoria não é nova. Então, quando você pega para ver esse desenvolvimento todo, você fala, pô, mas não tem novidade? Não tem novidade. Ah, mas tem a elevação da pelve. A elevação da pelve, o primeiro que realizou ela foi Yuri Verkhoshansky, em 1970. Se você pega, por exemplo, livros como... Cadê volume 3? Aqui. Você pega livros como, por exemplo, esse daqui, ó. A Reeducação Física de André Lapierre. Livro antigo, se não me engano, de 64. Cadê a data? Eu fiz aqui. 13 de maio. Paraná. Cadê a data? Não vou achar a data aqui não. Não é possível. Não é possível. Aqui, ó, 1982. Tá? 1982. E, cara, tem exercícios aqui para postura, para alongamento, para força, que não são nada novos, né? Pô, um livro de 84 e você avaliar uma manobra em cima de um livro de 1984 e avaliar e falar hoje em dia, falar que ele é novo, entende? Então, muito do que se vê hoje em dia nas redes sociais é uma desinformação. Então,
eu costumo dizer isso aos profissionais, tenham esse cuidado, tenham a desconfiança, mas não a desconfiança de descreditar o outro. A desconfiança de falar, tá, eu vou me colocar na dúvida. Eu vou me dar o benefício da dúvida e eu vou pesquisar esse tema. Anota. Você vê lá, teoria da sarcomerogênese. Vou pesquisar sarcomerogênese e ver o que é. Teoria, sei lá, da contração diferencial. Vou lá, anoto e vou pesquisar. Eu vejo a rede social hoje como uma grande fontes de estudo. Como assim? Eu bato o olho numa determinada publicação, eu encontro ali um termo que eu não conheço, ou um termo que me despertou a atenção, eu anoto e vou pesquisar a respeito. Você vai achar livros, você vai achar artigos. Então, é preciso que seja feito esse movimento. Né? Então, basicamente, né, é isso. Existe uma frase, cara, que é espetacular, que diz o seguinte, que erros terminológicos levam a erros metodológicos e erros metodológicos levam a erros na prática. E é muito certeiro isso, cara. Você quer ver uma coisa? Periodização. Pouco tempo atrás, né, eu comecei a falar o seguinte, que olha, periodização linear e periodização ondulatória não são modelos, são concepções de treinamento. E o termo ondulatório, o termo linear, eles não representam necessariamente uma forma de organizar, mas como as cargas se organizam dinamicamente. Ou seja, no que se chama hoje periodização linear, ela tem um comportamento de menor variabilidade, enquanto a ondulatória tem uma característica de maior variabilidade. Cara, isso já foi dito neste livro, Treino Desportivo do Matveev, já foi dito neste livro, também do Matveev, tá? Então, foi dito num artigo, numa carta ao editor, em 2001, retratando sobre isso. Só que, por que fomentou-se esse nome? Por uma questão de marketing. Tem muitos nomes no treinamento esportivo que não refletem o que acontece no treino, mas é uma forma didática de esclarecer o que vai acontecer. Por exemplo, treino antiglicolítico. Não tem como um treino, num determinado estímulo, não acontecer algum nível de glicólise. Sempre vai acontecer. Mas quando a gente fala um treino antiglicolítico, quer dizer o quê? Quer dizer que este treino não vai usar a glicólise como fonte primária, como fonte principal no fornecimento de energia. É um treino que normalmente está atrelado ao desenvolvimento da potência. Entende? Então, quando a gente fala, né, que erros terminológicos levam a erros metodológicos, que levam a erros na prática, é isso. As pessoas acham ainda, por exemplo, que a periodização linear ela tem uma curva assim, ó, totalmente linear do início ao fim, e não é. Da mesma forma, a galera acha o seguinte, que periodização chamada ondulatória o tempo todo faz isso daqui. E não é. A galera acha que periodização é simplesmente eu organizar microciclos de 7 dias, mesociclos de 1 mês e macrociclos de 6 meses. Não é. Por que então que para muita gente periodização não funciona? Porque o erro terminológico levou a um erro metodológico
né? O que é o terminologia? Terminologia é a forma como será descrito o procedimento. Então você tem, por exemplo, terminologia de periodização. Ele vai descrever conceitualmente o que é a periodização. O que é o método, a metodologia? Metodologia, diferente do que muita gente coloca aí nas redes sociais, venha conhecer metodologia M não sei das quantas. Venha conhecer metodologia não sei das quantas. Metodologia, gente, nada mais é do que o estudo, a prática de estudar métodos. Então, se alguém tem uma metodologia, ele está estudando um determinado método. Agora, o que é um método? Um método é a forma como os meios de treinamento se organizam para gerar um determinado movimento. Por exemplo, CrossFit é um método de treinamento. Porque os exercícios são os meios. Você tem meios calistênicos, meios de levantamento de peso, meios de ginásticos. A forma como este meio, como estes exercícios se organizam, gera um método chamado CrossFit. A musculação é um método de treinamento. A calistenia é um método de treinamento. Dentro destes métodos, dessas modalidades, por assim dizer, você tem outros métodos ainda específicos dele. Né? Por exemplo, me corrija se eu estiver enganado, que eu não sei muito bem a terminologia do CrossFit, tá? Mas o chamado, acho que AMON, né? No CrossFit, é um método de treinamento dentro daquela modalidade. Uma pirâmide truncada é um método de treinamento dentro da musculação. Então, quando você tem um erro terminológico, ou seja, você não compreende o que significa aquilo ali, leva a um erro metodológico, ou seja, você não ajusta corretamente também o método. E, para piorar, muitos não sabem ajustar os meios de treinamento. O que são os meios de treinamento? Os exercícios. Então, é muito complicado você conseguir ter uma prática de excelência quando não se conhece a terminologia, não se conhece a metodologia, não se conhece o ajuste dos meios. Tá? Então, tenham muito cuidado com relação a isso, porque se não houver um entendimento pleno dos conceitos na raiz da coisa, não haverá uma prática satisfatória, tá? Não haverá uma prática satisfatória. Aí pode fazer o tempo que for de prática, que se não houver um conhecimento firme, né? Mais próximo, um entendimento mesmo. E o que seria, o que vem a ser um entendimento, a compreensão plena de um determinado conceito? É você não precisar ficar forçando para poder lembrar aquilo. O entendimento, quando ele acontece, ele é tão natural que ele se torna parte do seu comportamento, ele se torna parte de você. E naturalmente você começa a falar daquilo com muita naturalidade. Cada um de vocês que estão assistindo essa live, ou a gravação, né, porque ela vai ficar depois salva no YouTube, cada um de vocês tem aí um determinado domínio. E esse determinado domínio, pode perceber que ele faz parte da sua personalidade. Ele diz muito sobre quem você é, como você se comporta, como você age, no que você acredita. Porque isso você sabe. Entende? Então, é isso que eu queria dizer, principalmente, né? Não sei quanto tempo tem essa live, tá? Quem tiver online, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? Enquanto eu vou guardando aqui os livros.
Muito bem, nada, né? Sábado, ninguém quer perguntar nada, né? Muito bem, jovens. Então, tá aí, live refeita, reposta. Agradeço a todos pela participação, audiência e a gente se vê num próximo momento. Beleza? Forte abraço. Tchau.